Capítulo 13 do livro do profeta Ezequiel. E a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que são profetizadores, e dize aos que só profetizam de seus próprios corações: Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Ó Israel, os teus profetas são como as raposas nos desertos. Não subistes as brechas, nem reparastes a fenda da casa de Israel, para estardes firmes na peleja no dia do Senhor. Vem vaidade e mentirosa adivinhação os que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor não enviou. E eles fazem que outros esperem o cumprimento de suas palavras. Não vedes visão de vaidades e não falais adivinhação de mentira, quando dizeis: o Senhor diz, sendo que eu tal não falei? Portanto, assim diz o Senhor Deus: como falais vaidade e vedes a mentira, portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Deus. E a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentiras. Eles não estarão na congregação do meu povo, nem estarão escritos nos registros da casa de Israel, nem entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor Deus. Porque eles andam enganando o meu povo, dizendo paz, não havendo paz. E se alguém edifica uma parede, eis que outros a rebocam com argamassa não misturada. Dizem então aos que a rebocam com argamassa não misturada, que ela cairá. Haverá uma grande tempestade de chuva, e vós, ó grandes pedras de saraiva, caireis, e um vento tempestuoso a fenderá. Porventura, quando a parede cair, não dirão a vós: onde está a argamassa com que a rebocaste? Portanto, assim diz o Senhor Deus: eu a fenderei com um vento tempestuoso na minha fúria, e uma grande pancada de chuva haverá na minha ira, e grandes pedras de saraiva na minha fúria para a consumir. E eu derrubarei a parede que rebocaste com argamassa não misturada, e a lançarei por terra, e o seu fundamento ficará descoberto. Assim cairá. E perecereis no meio dela, e sabereis que eu sou o Senhor. E desse modo eu cumprirei a minha ira contra a parede, neles que a rebocam com argamassa não misturada. E vos direi: a parede já não existe, nem aqueles que a rebocaram. Os profetas de Israel que profetizam a respeito de Jerusalém e que veem visões de paz para ela, não havendo paz, diz o Senhor Deus. Igualmente tu, ó filho do homem, dirige o teu rosto contra as filhas do teu povo, que profetizam do seu próprio coração e profetiza contra elas. E dize, assim diz o Senhor Deus: ai das mulheres que fazem almofadas para todas as cavas das mangas e que fazem lenços para as cabeças de todos os tamanhos para caçarem almas. Porventura podereis caçar as almas do meu povo e guardareis vivas almas para vós? E vós me profanareis entre o meu povo, por punhados de cevada e por pedaços de pão, matando as almas que não deviam morrer, e guardando em vida as almas que não deveriam viver, mentindo para o meu povo, que ouve as suas mentiras. Portanto, assim diz o Senhor Deus: vede, eu vou contra as vossas almofadas, com as quais vós ali caçais as almas para fazê-las voar. E as arrancarei de vossos braços e as deixarei ir, as almas que vós caçais para fazê-las voar. E os vossos lenços de cabeça eu rasgarei, livrarei o meu povo das vossas mãos, e eles não mais estarão em vossas mãos para serem caçados, e sabereis que eu sou o Senhor. Porque com mentiras fizeste entristecer o coração do justo, não havendo eu entristecido, e fortaleceste as mãos do ímpio, para que ele não se desviasse do seu mau caminho, prometendo a ele vida. E assim então não vereis mais a vaidade, nem adivinhações divinas fareis, mas eu livrarei o meu povo da vossa mão, e sabereis que eu sou o Senhor. O capítulo 13 do livro do profeta Ezequiel vai falar sobre o pecado dos profetas, aqueles que profetizam
sem Deus ter falado. A fúria do Senhor, ele se acende contra um povo que fala somente vaidades. Porque aquilo que eu quero ouvir, que você quer ouvir, quando nós recebemos profecias diante disso, nós compreendemos que todas as coisas há um processo de Deus. E quando Deus não fala algo, nós precisamos ter discernimento para compreender e entender todas as coisas. Porque o Senhor, ele é justo e o Senhor, ele quer que nós entendamos que ele é o Senhor. E quando não se há temor diante dele, quando não se há verdade diante dele, existe um grande juízo, onde Deus vai executar todos aqueles que praticam más obras. Ezequiel tem uma visão referente a almofadas e a lenço. O que significa isso? A nossa cabeça tem um cérebro, e dentro desse cérebro existe a mentalidade, que são os pensamentos bons ou ruins. E existem pessoas que fazem maldade referente a tudo aquilo que vai na nossa cabeça. Seja um lenço, seja uma almofada, seja um travesseiro. E isso faz com que muitas pessoas comecem a ter distorções de visões por causa das más obras dessas pessoas que praticam tal iniquidade. O que nós devemos fazer é sempre orar por todos os utensílios que nós dormimos, colocamos na nossa cabeça, para que o Senhor venha abençoar. Precisamos estar atentos às adivinhações, precisamos estar atentos a tudo aquilo que envolve as nossas vidas, porque a ira de Deus se acende. E quando Deus se ira, existem guerras, existem conflitos, existem a vontade do soberano de todas as coisas. Porque o que Deus quer é curar a nossa alma. O que Deus quer é resgatar as nossas vidas. O que Deus quer é tirar toda a condenação. Mas nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. O Senhor diz: ai dos profetas, ai daqueles que seguem o seu próprio espírito. Ou seja, existe sim pessoas que seguem o seu próprio destino e vontade e não fazem o que o Espírito Santo ordena. Porque quando o Espírito Santo vem, não existe dúvida. Se há dúvida, é porque não foi o Senhor quem falou. Se há dúvida no seu coração, é porque Deus não quer falar. Então, o campo de discernimento espiritual é quando há dúvida. Se há alguma dúvida, existe falsa profecia. Por mais que Sara, ela duvidou das mãos do Senhor, Abraão confiou na promessa de Deus. E isso foi necessário para que Deus cumprisse a promessa na vida de Abraão. Não por intermédio de Sara, porque Sara duvidava, mas por intermédio de Abraão, que era escolhido de Deus. Então, quando nós entendemos que as promessas do Senhor, elas são impactantes nas nossas vidas, mas nós precisamos ter discernimento, porque se há uma área na sua vida
que está em falta, ela precisa ser restaurada. E para a restauração acontecer, você pode vir na palavra do Senhor, porque o Senhor, ele fala conosco. A palavra de Deus é a maior profecia que existe para as nossas vidas. É diante da palavra de Deus que nós somos libertos. É diante da palavra de Deus que nós somos restaurados. É diante da palavra de Deus que nós somos renovados, libertos. Então, a palavra de Deus, ela é a verdadeira profecia. Por isso devemos estar atentos aos falsos profetas, porque a vaidade, a vontade do nosso coração, muitas vezes não está na vontade de Deus. E quando recebemos uma profecia onde nós não fazemos essa ligação na vontade de Deus, nós nos frustramos. Então é importante entendermos que as profecias lançadas, elas devem ser levadas ao altar para que Deus possa revelar se é uma profecia verdadeira ou falsa. Os falsos profetas têm se levantado para que muitos sejam enganados. E os enganos que nós vivenciamos diante de profecias não estabelecidas por Deus nos gera conflitos na alma, nos gera desestabilização emocional. E a única palavra que vai nos colocar de pé, a única palavra que vai nos colocar na direção dos céus, é a palavra da verdade, a palavra da salvação, que é a palavra do Senhor. E quando Ezequiel, ele fala para nós no versículo 6, no versículo 6 diz assim: o Senhor disse quando o Senhor os não enviou, e eles fazem que outros esperem o cumprimento de suas palavras. Quando existe vaidade, mentirosa adivinhação, significa que eles acreditaram em suas próprias mentiras e tentaram confirmar as suas próprias predições. Falando o Senhor disse, quando de fato o Senhor não os enviou. Porque o Senhor, ele envia pessoas. Quando o Senhor nos envia, é porque o Senhor, ele quer trabalhar. O Senhor, ele quer falar e fazer. Então o Senhor, ele nos envia, ele nos capacita e nos envia. Então muitos não são enviados do Senhor. Muitos falarão no nome do Senhor e serão vazios, serão palavras vazias, palavras que não vão frutificar, porque o propósito de Deus nas nossas vidas é diferente daquilo que nós queremos ou desejamos. O propósito de Deus é verdade para nós, porque nós vamos nos reestruturar e estabelecer o reino de Deus através dos nossos comportamentos, das nossas ações, das nossas atitudes. E se há uma profecia que não é verídica, ela não vai gerar em mim o fruto necessário para que eu possa amadurecer, para que eu possa compartilhar, para que eu possa transbordar. Então, o juízo diante dos profetas falsos será um juízo de dor, será um juízo de ai, porque as máscaras vão cair e o Senhor revelará a grandiosidade do seu poder. Que essa palavra possa transbordar dentro de você. Que a cada dia possamos buscar mais e mais da palavra do Senhor para as nossas vidas e preenchermos a nossa alma dessa palavra. E que possamos ter discernimento espiritual para não cairmos nas ciladas do inimigo para nós.
e que a presença do Espírito Santo possa estar contigo neste dia, para a glória do Senhor. E que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.